gostaria que você abrisse comigo lá no Salmo 133, um salmo bem famoso. A gente já repetiu ele várias vezes, provavelmente você deve conhecê-lo. É um salmo pequeno. Salmo 133. Todos encontraram? Diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Pai, nós queremos te dar graças pela tua santa palavra, e eu te peço que nesses próximos minutos teu Espírito possa cravar as verdades dela no nosso coração, que possamos, Deus, de fato estarmos dispostos a viver aquilo que o Senhor deseja, a viver de modo coerente com aquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Provavelmente você já ouviu muito esse salmo, Salmo 133, salmo pequeno, onde Davi, ele não apenas traz glórias ao nome de Deus, porque ele envolve o propósito de Deus, mas falando da bênção que reside na unidade dos filhos de Deus, na unidade do povo de Deus. Ele começa o salmo dizendo que é bom que os irmãos vivem em unidade. E não é bom no sentido que ele gosta. Seria bom se a gente vivesse em união. É bom quando a gente luta para viver em união. Quando ele fala, não é um desejo do coração de Davi, não é um sentimento do coração de Davi. Quando ele diz é bom que os irmãos vivam em união, ele está falando na perspectiva daquilo que é ético, ele está falando na perspectiva daquilo que é correto. É bom porque é correto viver em união. Os filhos de Deus precisam viver em união. Esse é o modo de viver para os filhos de Deus. Quando a gente vive em união, quando a gente começa a comungar, quando a gente se aproxima uns dos outros, ou como disse o Jonatas na primeira vez que esteve aqui, quando a gente está disposto a sentar à mesa, quando a gente se aproxima, quando a gente abre o coração, quando a gente de fato persevera como aqueles homens no início da igreja, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no relacionamento, meus irmãos, a gente se aproxima mais da nossa identidade como filho de Deus. Quanto mais a gente se une, mais a gente se aproxima daquilo que a gente é, enquanto ser humano, criado à imagem de Deus. Muita gente fala que esse ser criado à imagem de Deus tem a ver com sermos racionais, e é fato que isso tem a ver. Outros dizem que tem a ver com sermos responsáveis moralmente, mas tem que ter alguma coisa que nos diferencia de todo tipo de criatura que Deus fez. Sermos racionais e responsáveis moralmente nos diferencia dos animais. Mas se a gente parar para pensar nos anjos, eles também são moralmente responsáveis, tanto que tem um terço deles esperando para ser julgado. Judas vai dizer isso. Eles são seres racionais. Agora tem que ter alguma coisa que nos diferencia como seres humanos. E quando a gente olha para a humanidade, a gente vai ver esse laço que envolve todos nós. Todo mundo, por mais que existam diferenças, e a gente pode perceber essas diferenças aqui, quando a gente olha então para Apocalipse, fala de milhares, milhões de milhões, de toda tribo, povo, língua e nação, mas toda essa gente, toda essa diversidade é proveniente do mesmo casal. O barro foi manipulado uma vez só. No homem nós tínhamos a espécie, mas quando ele se une à sua mulher, a humanidade é estabelecida. Começa uma história diferente. Quando nós nos aproximamos, a gente começa a refletir aquilo que o nosso Deus é. O nosso Deus, nós como cristãos entendemos assim, tanto os católicos romanos, como os ortodoxos, como os protestantes, ele é um Deus em 3 pessoas, né? Isso não é uma teologia só para nossa elucubração filosófica, isso é ponto essencial do cristianismo. Nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O que a gente está confessando? Nós cremos numa unidade. O nosso Deus é uma família.
O nosso Deus é uma unidade perfeita. Quando Ele cria seres à sua imagem e semelhança, Ele está criando gente para viver em relacionamento. Viver de maneira egocêntrica, individualista, é a negação do cristianismo. Nós fomos feitos para viver essa perspectiva relacional. Nós fomos feitos para andar em sintonia com o coração de Deus, e quando a gente começa a andar em sintonia com o coração de Deus, imediatamente a gente passa a andar em sintonia um com o outro. O texto fala lá em Atos de uma mente e um coração. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala a ideia de uma mesma batida de coração. A gente está em sintonia, uma unidade extraordinária. É fato que contempla a diversidade, mas quando ele fala dessa questão da alma, é a gente ter esse mesmo sentimento em prol do reino de Deus, uns para com os outros, o mesmo zelo para com a comunidade da fé. Tem um livro antigo, Juan Ortiz, o discípulo, ele fala que a unidade, ele diz assim, olha, se você pegar várias batatas, são batatas, mas elas são diferentes, umas têm casca mais grossa, outras são maiores, outras menores. Quando você descasca, elas já vão ficar bem mais parecidas, mas quando você coloca numa panela e começa a cozinhar, aquilo vai virar um purê, e a gente já não diferencia mais nada ali, porque elas se tornam uma coisa só. No reino de Deus, a gente não vive uniformidade, mas nesse caso aqui, que a gente fala é da sinergia, da sintonia, de uma mesma alma e um mesmo coração, uma mente e um só coração. Quando a igreja capta isso, essa verdade de Deus, ela começa a encarnar essa relação de Deus, essa unidade. Meus irmãos, você sabe que até os pecadores estão cegados pelo Deus dessa era, eles começam a perceber que tem alguma coisa diferente. Eles começam a perceber que de fato o amor é concreto. E aí quando eles se abrem para ver que o amor é concreto, eles se abrem para entender a verdade de Deus. Jesus diz, eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo, mesmo cegado pelo Deus dessa era, quando ele vê um povo em sintonia, que se ama como uma família, esse povo cegado pelo Deus dessa era, pelo diabo, esse povo fica sensível à voz de Deus. Tem alguma coisa especial nessa gente, eu quero saber o que é isso. Tem alguma coisa que me dá prazer de estar perto. Essa gente é uma coisa extraordinária. Os discípulos, meus irmãos, eles mudaram o Ocidente, e a maioria deles era gente pobre, simples, gente com pouca cultura. Eles mudaram o Império Romano. Por que eles surpreenderam tanto? Porque eles se amavam. Porque eles se amavam. Alguns dos filósofos antigos, pensadores não cristãos, eles diziam assim, olha, esse povo é tão surpreendente porque eles não cuidam apenas dos pobres deles, eles cuidam até dos nossos. Esse povo é fascinante, o amor que eles têm, a compaixão, o zelo que eles têm uns para com os outros. Lucas vai dizer que eles vendiam propriedades para acolher os irmãos, para acudir os irmãos, mas isso foi se repetindo. O verbo que Lucas usa lá no grego tem a ver com algo que foi repetido por um longo período. Não foi uma vez só, isso acontecia com frequência, toda vez que tinha necessidade na igreja. Por quê? Porque já não era várias pessoas, era um só povo, um povo que entendeu o compromisso de andar junto, de ser um, de andar em uma mente e um só coração. Então as pessoas mesmo fechadas, elas conseguem perceber. Meus irmãos, a união, como eu falei, mudou a história, a cara do Ocidente, mudou o Império Romano. As pessoas ficaram surpresas com aquele amor extraordinário. Eu citei aqui já algumas vezes no projeto Raízes, que o zelo que aqueles homens tinham era tão surpreendente, e um dos críticos da igreja vai falar isso. Ele vai dizer que às vezes os irmãos não tinham como abençoar outro que tinha fome. Então, como eles não tinham dinheiro para acudir, eles ficavam assim, eu vou ficar 3 dias sem comer, aí eu pego o que eu ia comer aqueles 3 dias e passo para você. Aí o outro irmão, ele nem falou, tá mãe, vou ficar 3 dias, aí ela passava a comida dela. E aí eles não tinham dinheiro, mas eles não tinha problema, eu fico 3 dias só, mas aí você vai poder se alimentar bem, não vai passar necessidade. O desapego, tamanho compromisso que eles tinham, isso gerou um impacto extraordinário. A união faz isso, ela tem uma força surpreendente. Olha para a história de Gideão. Gideão saiu com um grupo, ainda era pequeno, perto dos midianitas, e Deus ainda falou, olha, você vai fazer uma outra divisão aí. Quem não tiver prudência, não tiver astúcia, esses daí eu vou arrancar todos. Vai ficar gente prudente, astuta, gente que está toda hora
vendo se o inimigo está à espreita, e esses que você vai separar para ir para a guerra com você. E aí ele separa e são 300 pessoas, 120 mil midianitas. Eu tenho certeza que quando perguntaram para Gideão, e aí, a gente vai batalhar com quantos? Alguém deve ter falado, fala 300, né? Igual aquele meme, fala 300. Um para cada um, a gente já vai embora. 120 mil. O texto sagrado diz que eles separam, uns vêm, jogam os jarros no chão, tocam com trombetas, fazem um barulho, e Deus traz um pânico no acampamento dos midianitas, e eles vencem uma batalha contra um exército infinitamente maior. Por quê? Um povo em sinergia, em sincronia. Davi está falando, é bom porque é o jeito certo de viver. Andar em desarmonia, em divisão, é a gente abrir a porta para o inferno atuar na nossa vida. Ele vai dizer que não é apenas bom, ele vai dizer que é algo muito agradável. Aqui tem a ver com afeto. A gente poderia traduzir como é gostoso viver em união. Você sabe como é bom. É bom a gente ter um grupo que a gente pode abrir o coração, que a gente quer estar junto todo o tempo, que não importa o velório, a gente quer chorar, quer estar junto. Era assim lá no livro de Atos. Eles se reuniam todos os dias no templo, nas casas, partiam o pão. Eles queriam estar juntos, louvando a Deus. O povo queria estar junto porque se amava, era gostoso estar com eles, era algo prazeroso, porque não tinha nenhum espírito de divisão, de rancor, de amargura. Tinha uma paz tão extraordinária no coração daqueles homens, uma paz tão profunda. É por isso que é harmonioso, é por isso que é algo prazeroso. Onde tem paz, irmão, a gente quer estar toda hora junto, não importa. Mas a gente já se viu ontem. Mas eu quero estar com você, cara, não importa. Eu amo a sua vida. Eu me lembro do pastor Edson Gouveia, ele frequentava a igreja que eu participava. Ele conta que em Goiás ele participou de uma igreja, e ali eles fizeram vários cultos. Teve culto vários dias seguidos. E num dos dias chega uma família, uma menina por volta dos 13, 14 anos, e a menina fica possuída pelo demônio, começa a se debater. 5 homens não conseguiam segurar a menina. Aí eles oram, a menina apacenta. No outro dia volta para o culto, mais uma vez a menina fica endemoniada. Pessoal, tem alguma coisa estranha, vamos visitar a família. Foram visitar a família. E ele disse que quando chegaram lá, irmãos, o pai não conversava com um dos filhos há anos, não falava com o outro irmão há anos. A mulher, o marido viviam brigados, um ambiente de caos, de crise, um ambiente pesado. Ali havia uma divisão. O inferno encontrou lugar naquela casa, espaço naquela casa, através da divisão, da amargura. E ali eles começaram a pregar sobre o perdão para aquela família, começaram a ensinar sobre como o perdão liberta, como o perdão cura. E ao terminar a ministração do perdão, aquela família foi tomada de um quebrantamento, foi tomada por um temor de Deus, e houve reconciliação ali. O demônio foi embora daquela casa. Não é sem razão que Jesus tanto nos ensina sobre perdão. Aliás, no texto mais conhecido para nós, que é o Pai Nosso, ele diz: perdoa como Deus te perdoa. Tem uma condicionante aqui: se você não libera perdão, o perdão fica travado para você também. Jesus, quando fala disso em Lucas, ele conta uma parábola. Ele diz que houve um rei, um servo, aliás, que pessoas deviam pouco para ele, e ele devia muito para um rei. E aí o rei perdoa a dívida dele, mas quando ele encontra aqueles que deviam, ele não perdoa aqueles homens, estrangula, paga o que você me deve, e quando o rei fica sabendo, coloca ele no cárcere. Porque eu perdoei uma dívida tão absurda de você, você não consegue perdoar algo tão pequeno do seu irmão. E o que Jesus está ilustrando para nós é exatamente a dívida que a gente tinha com Deus, que era de valor eterno. E muitas vezes a gente não consegue abrir o coração e doar perdão para o nosso irmão, ou para a nossa família, ou talvez para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu tio, para o seu avô. E aí a gente não entende quando não vê a coisa acontecendo na nossa vida, a porta fechada, a vida parece que não progride, parece que não prospera, parece que não vai adiante. Por quê? Porque tem muito rancor, amargura, tem muito ódio, tem muita divisão. Onde tem isso, não tem como a nossa vida caminhar, não tem como progredir. O inferno encontrou espaço no nosso coração e vai nos escravizar através desses sentimentos que não tem nada a ver com o reino de Deus. Então não é sem razão que Jesus fala de perdão.
Até quando eu devo perdoar? Até 7 vezes, até 70 vezes 7. Se o teu irmão vier contra ti, você não tem limite para perdoar. Se ele se arrepender, você tem que perdoar. Você tem que liberar perdão. Meu irmão, o perdão é libertador, ele cura. Quantas pessoas que eu conheço que ficaram anos amarguradas, no momento em que de fato fizeram uma análise no próprio coração, parece que veio uma leveza na alma. Deus tira um peso gigantesco, traz paz ao coração, apacenta a nossa alma, a nossa vida. Não é por acaso que Malaquias vai dizer que quando vier o Cordeiro de Deus, quando ele está apontando para João Batista, quando vier aquele que vai preparar o caminho, quando vier o Cordeiro de Deus, ele fala que ele vai converter o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Porque não é só se converter a Deus, é nos convertermos uns aos outros. Para que ele vai fazer isso? Para que Deus não venha e fira a terra com maldição. Tem muita família, muita casa, tem muita igreja amaldiçoada porque não tem perdão. Tem muita gente que vem participar da ceia e não entende o dever de perdoarmos. Não entende como nós precisamos abrir o coração e permitir que Deus trabalhe na nossa vida. Meus irmãos, que necessidade nós temos de falar de perdão. Um professor de teologia que ele falava assim, quando você tiver em dúvida sobre o que pregar, está em dúvida, que tema que você vai pregar? Prega sobre perdão. Porque nós somos seres que nos ofendemos várias vezes. A gente é gente ruim muitas vezes, né? Amargura o coração, fecha o coração, a gente briga uns com os outros. Ele fala, se você não tiver aí sabendo o que pregar, fala sobre o perdão. As pessoas precisam ouvir sobre o perdão. As pessoas precisam de cura. No nosso contexto, meus irmãos, como nós estamos precisando de cura, de perdão, no Brasil, nas igrejas do Brasil, a gente precisa se reconciliar uns com os outros. Então Davi começa falando, é bom, é o correto viver em união, mas é gostoso, é prazeroso, e a gente tem que viver isso, porque só assim a gente vai ter paz na nossa alma e no nosso coração. O perdão é para você ficar livre. O pessoal pode ter feito uma coisa terrível para você, se você guardar no coração, o escravo vai ser você. Libera perdão para você poder viver, senão você vai carregar ela para o resto da sua vida. Aliás, João vai dizer na carta dele algo muito forte. Ele vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é assassino, e os assassinos não têm uma vida eterna. Olha que coisa grave, né? Olha, eu nunca matei ninguém. Tem um monte de gente que fala, eu não roubo, eu não mato, não sei o quê. Mas quantas pessoas talvez você já não cometeu assassinato aí no seu coração? Já fez até o velorinho aí, já enterrou. Aqui jaz o fulano, Beltrano. Não quero nem saber desse cara. Assassinato, João vai dizer. Porque, e se você não ama o irmão que vê, como é que você pode amar a Deus que você não vê? É impossível. A Bíblia nos fala para que a gente viva essa leveza que Davi está descrevendo, para que a gente tenha prazer. Mas aí ele vai citar duas ilustrações aqui. Eu já estou caminhando porque eu já falei mais do que eu queria. Ele vai usar duas ilustrações aqui para falar da unidade. Primeiro ele fala do óleo precioso que é derramado sobre a cabeça de Arão. Esse óleo aqui, ele era unicamente usado para a consagração do sacerdote. Era algo raro, um azeite raro, por isso que ele fala, é precioso como esse óleo. A união dos crentes, a união do povo de Deus é algo precioso. Eu diria mais, eu diria que a união, a fraternidade é preciosa porque nos consagra para adorarmos ao nosso Deus. Esse salmo aqui que a gente está lendo é conhecido como salmo de romagem, de peregrinação. 3 vezes no ano, basicamente, os judeus peregrinavam para adorar a Deus no templo, haviam celebrações. Esse salmo é de celebração. Eles cantavam enquanto eles estavam indo para Jerusalém, esse salmo. Enquanto eles estão indo adorar ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, eles estão cantando quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Eles vão se lembrando da necessidade de se unir. Eles vão se lembrando que se eles lutarem contra a unidade do povo de Deus, eles estão em pecado e o culto deles não vai ser aceito. Faz a gente até lembrar do Sermão da Montanha. Se você estiver levando a tua oferta e ali lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta, vai, reconcilia, depois vem e apresenta a tua oferta.
Primeiro acerta as tuas pendências, acerta as relações. Do que depender de você, procura acertar. Do que depender de você, vai atrás. Então, purificaria o coração deles para encontrar com Deus Todo-Poderoso, para cultuar esse Deus. Não é por acaso que a figura é do sacerdote. O que unia a nação de Israel? Uma nação que por várias vezes se dividia. Davi, no início, a nação era dividida. Depois da sua morte, a nação se divide de novo, da morte de Salomão. Era uma nação que vez por outra se dividia. O que unia o povo de Deus? Não era política. O que une a gente não é você ser pró-Bolsonaro, ser pró não sei o quê. Não é isso que nos une. Não é a política que une o povo. Não é a ideologia que une o povo. O que une a gente é o sangue do Cordeiro. Isso está acima de qualquer coisa. A gente evidentemente tem que confrontar heresia, falso ensino, mas nós não podemos nos dividir por besteira. A gente não pode fechar o coração por qualquer motivo, porque o que unia o povo de Deus é o que une a gente, é o culto a Yahvé. É a religião. Aqui é a religião na perspectiva da nossa relação com a origem da vida, com o Criador. Nesse sentido, todo mundo é religioso. Não existe ser que não seja religioso. Todo mundo é religioso nesse sentido. Então, essa caminhada até Jerusalém, cantando quão bom, quão agradável, é como o óleo que desce sobre a cabeça de Arão, vai até enche a orla das suas vestes. Eles vão se lembrando da necessidade de estarem juntos, mas ele vai finalmente dizer que a união é preciosa, porque ela vivifica, ela traz vida para Israel, para Jerusalém. É como o orvalho que desce do Hermon. Às vezes numa região seca não tem como produzir vida, não tem como ter frutos, não tem como as coisas produzirem, mas esse orvalho vinha e irrigava a nação, e aí tinha produtividade sempre. O que ele está querendo dizer? Quando há a união do povo de Deus, ali o Senhor traz vida, ali o Senhor derrama vida, ali a gente é reanimado, a gente é restaurado em Deus, a vida começa a jorrar de mim, da minha e da sua vida. Por isso que ele vai concluir, ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, como a gente precisa entender a necessidade gritante de estarmos juntos. Hoje eu fico feliz porque a gente vem orando há muito tempo. Eu já conheço praticamente todo o pessoal aí da Reformada Livre, que agora não é reformada, é um povo aqui, não é projeto, não importa o que a gente colocar ali na frente, o que importa é que nós estamos comprometidos em andarmos juntos. Eu falei que uma das coisas que mais tocou meu coração é o que toca no coração do Jonatas e de muitos de nós que somos muitos idades próximas, é a preocupação com a próxima geração, é construir uma igreja que os nossos filhos vão poder receber um bom alimento e ter satisfação em ser crente, ser cristão, e no nome de Jesus que eles olhem para nós e vejam cristãos fiéis, no meio de uma geração corrompida pelo pecado, onde muita gente está relativizando a fé, eles possam olhar para nós e lá na frente dizer, olha, o meu pai serviu a Deus com fé, e eu não abandono o meu Deus porque eu vi essa fé na vida do meu pai, da minha mãe, da minha tia, do meu avô, eu vi na vida uns dos outros. Quem dera Deus nos dê a graça da gente ter uma harmonia tão grande, que a gente cuide não só dos nossos filhos, mas dos filhos uns dos outros. Ninguém fique dodói quando um chamar a atenção do filho, porque a gente quer o bem da comunidade da fé. Que Deus nos faça a romper com qualquer tipo de divisão e nos leve a viver aquela palavra que eu já citei aqui de Atos, que eu tenho muito desejo, essa sintonia de andar, ter uma mente e um coração, que Deus possa gerar isso em nós, essa unidade profunda, amém?